Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE. Sim, eu sei que vocês não gostam que eu fale muito do GE, mas eu sempre falo. Que eu sempre posso pontuar do que eles falaram, do que eu falei. E realmente chegar no consenso. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, o texto do GE é que eu sempre faço uma análise do texto como se fosse um estudo de caso. O que é um estudo de caso? É justamente você pegar uma situação e elaborar ela numa situação mais psicológica ou até mesmo antropológica. Então vamos lá. Análise. Tá certinho? Não. Agora tá certinho. Análise. Fluminense segue amarrado ao peso das ausências e mostra poucos recursos. Olha só como que é. Você lembra da minha última análise que eu fiz? Que eu falei que não era. Que tinha alguma coisa, mas não era? Aqui já tem alguma coisa pra gente falar. A gente tem duas frases, né? Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Fluminense segue amarrado no peso das ausências. Não. O Fluminense segue amarrado ao peso das escolhas que ele fez. Tá? Então não tem nada a ver com a ausência, não. As escolhas que ele fez. Ué, o que é o Giovani? O que é um Pirani? O que são esses jogadores pro Fluminense? É justamente isso. As escolhas do Fluminense fizeram com que isso acontecesse. E mostra poucos recursos. Sim, mostrou recursos quase nulo. O gol foi um gol do ECG criado pelo Marcelo Johan e atualizado pelo Leandro Dias. Marcelo Johan do canal Marcelo Johan e Leandro Dias no canal Netflix. Time volta da data FIFA com pouca criação no Arroio de Oliveira e sobrecarrega Fábio. 2 pontos. Sobrecarrega Fábio. Sim, sobrecarregou completamente. Tanto que não é à toa que eu coloquei o Fábio como o melhor do jogo. E time volta da data FIFA com pouca criação. Isso eu não sei se vai falar mais, mas eu já vou adiantando aqui logo. Pra falar pra vocês que o que eu falei, eu fiz um vídeo. Só pra gente falar aqui uma coisa. Eu fiz um vídeo. Porque eu sou bom. Eu sou bom. Ó. Já vou fazer. Vou ver isso aqui e vou falar sobre o meu posicionamento sobre isso aqui, tá? Que eu quero falar depois. Mas eu fiz um vídeo. Que droga. Eu fiz um vídeo no meu canal chamado Análise do que eu tricolor. As férias do Flu acabaram. E aí o que eu coloquei no título? Problemas muitos, soluções cadê? Não se mostrou solução. Então, para você ver como que o meu conteúdo é bom, eu não preciso estar lá. Eu não preciso ser jornalista para falar o que eu sei dessas coisas. Eu sei muito, porque eu sou psicólogo. Eu trabalho com a psicologia aqui dentro. Então, o que eu falei lá sempre? Que na minha concepção tinha um silêncio gigante nos bastidores. O silêncio está acabando. Entende? Eu só quero falar isso. Eu vou ver todo o vídeo e vou analisar com vocês. Mas olha só como que é. Olha só o que eu falo. Quer dizer, eu falo, acontece e depois as pessoas falam assim, mas como é que você sabia disso? Você tem alguma pessoa ali? Não, sabe por quê? Porque eu trabalho com a psicologia, meu filho. Eu trabalho com comportamento. Então eu analiso tudo isso para depois dar mais definitiva sobre isso. Tá bom? De volta aos gramados após 10 dias, depois da pausa para a data FIFA, o Fluminense seguiu com mais do mesmo diante do Atlético Mineiro para o Brasileirão. Isso eu falei também lá.
Eu falei lá, o que foi feito para arrumar de solução? Porque o problema tá ali, cara. O problema se mantém ali. É isso que eu quero que você entenda. O problema se mantém. E se mantém, aumenta. O problema não é algo. Como posso falar? O problema não é algo que parado tá tranquilo porque não aumenta. Não, parado ele aumenta. Então tem que ser resolvido. E não foi resolvido por conta de escolhas. Com falta de criatividade coletiva, poucos recursos ofensivos e amarrado aos pesos das ausências, amarrado ao peso das escolhas, o 1-1 no placar no Raul de Oliveira em Volta Redonda foi garantido por Fábio, que é o grande nome desse time nesse ano. Novamente, se não fosse o Fábio, esse 3-1, 4-1, e de novo a gente tem a mesma coisa, né? Aquela mesma ideia de que normalmente seria 3, 4, até 7, 12, 6, 8, como foi no caso do Fortaleza, ou seja, não teve informação. Sabe, se o Fluminense tivesse feito alguma coisa, eu vou te falar de novo a mesma coisa. Se o Fluminense tivesse feito alguma coisa, ele ia falar. Mas não falou nada. O silêncio pra mim fala muito mais do que os ruídos. O silêncio no bastidor do Fluminense me dá medo. Em uma espiral de baixo de problemas que parecem intermináveis para que os 11 ideais estejam em campo, o Fluminense precisa urgentemente se reinventar. Tinha essa data de 10 dias. Aonde que você deveria... Aí vamos lá. Presidente. Teve um cara que falou assim: mas então seja presidente do clube. Eu seria o melhor presidente que o Mário. Eu conheço gente que vocês não votaram que seria muito melhor do que o Mário. E que é simples. Às vezes você tem que perder de um lado para ganhar de outro. Falar o seguinte: olha só, a gente vai parar de contratar gente ruim. A gente vai mudar completamente o nosso esquema. Porque parece que esse esquema não tá legal. Ou volta para aquilo que o torcedor estava acostumado. Não importando o que aconteça. O que não está acontecendo. Diversas vezes há simulações do dinizismo. Mas o dinizismo de fato não há. Que é aquela ultrapassagem, que é aquele toque lá pertinho da sua área, que acaba desenvolvendo, acaba cortando a linha adversária pro jogador avançar com 4 ou 5 no ataque, com 2 caras ou 3 caras no máximo do cara e mete o gol. Isso não está acontecendo. E se isso não está acontecendo, é porque não tem dinizismo. Sabe, as pessoas cobram às vezes uma coisa que eu vejo muito distante do que vocês estão querendo falar. Eu quero o dinizismo, porque pode vir outro pior. Tá, mas cadê o dinizismo? Você tá cobrando uma coisa que não tá tendo no jogo. A ideologia é a mesma, mas aquele futebol encantador de abril e dos primeiros dias de maio segue distante. Aí, ó, o que eu falo? Eu tô errado? Será que também o dia tá errado? Será que todo mundo tá errado e você que tá certo? Aí em casa? É impossível não citar os diversos problemas por lesões que a equipe sofre. Qualquer clube que perde tantos titulares vai sentir e precisará buscar variações para ao menos lutar no ataque. Olha só. Vários clubes estão passando por esse momento. O Atlético Mineiro se deu bem. Mas olha o Atlético Mineiro. Mesmo com um titular a menos, que foi justamente o Alan, olha o Atlético Mineiro como que estava. Não conseguiu ganhar do Fluminense. Ou seja, não quer dizer... Novamente, a pessoa está batendo uma coisa que não é o correto. Está batendo somente na ausência e não é o problema. O problema não é a ausência. O problema é as escolhas. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o triplo Z, que é curte, comente e compartilhem. Redes sociais na descrição de vídeo. Vê todos os dias 10, 12 e 20 horas.
Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Daquele time que atropelou o Flamengo na final do Carioca e engoliu o River Plate na Libertadores, 4 não entraram em campo contra o Galo. Arias com a seleção colombiana, Alexander lesionado, Felipe Melo lesionado e Marcelo cortado por gastroenterite viral poucas horas antes do jogo. Não foi poucas horas antes do jogo. Isso aqui é uma fake news. Não foi poucas horas antes do jogo. Se você for ver o que eu escutei do Diniz, você vai ver que não foi poucas horas antes do jogo. Então, ou eles não sabem, ou essa informação faltou em cima deles. A minha informação, que é o que eu vi do Diniz, foi que essa gastroenterite, esse problema viral, aconteceu no CT inteiro. E que pegou por último no Marcelo. Está mais do que claro que o Fluminense tem um time excelente que briga de igual para igual com qualquer clube da América do Sul. Por tudo que foi feito. Não tem. Você está falando a palavra elenco. De um time. O time não são os 11 iniciais apenas. O time é os 11 mais os reservas. Não tem. Contudo, não tem nem de perto e nem de longe um elenco que consiga suprir com as mesmas expectativas. Aí, ó. É que ele fala sobre elenco e time. Na minha concepção, é isso que eu falo. É igual quando eu escuto assim, qual a diferença entre sociopatia e psicopatia? Tecnicamente é a mesma coisa. Time e elenco são a mesma coisa. Ó. Sinônimos de time. Equipe, plantel, formação, time. E aí vamos ver, né? Vamos pesquisar aqui se eu estou errado. Elenco são a mesma coisa? Time, ao contrário do elenco, não depende do nome de destaques, mas sim da atitude, de compromisso, de focar no objetivo. Ou seja, o elenco é o todo. O time é... Quer dizer, o time é o todo. O elenco é uma parte. Mas é isso. Mas vamos posicionar que esteja certo, tá? Na linguagem que eles colocam. Mas realmente, para você ver só que existe mais uma diferença. E isso porque, por conta das escolhas, de novo. Fica cada vez mais exposto que o cobertor é curto, nas reposições dos reforços, nas janelas, são mais que necessários. Mas que nesse meio tempo é preciso ao menos encontrar variações para que a equipe consiga agredir mais os adversários. O problema não é o cobertor curto. O problema são as escolhas que o Diniz faz e que diversas vezes ele não quer fazer. Sabe, a resposta esteve no ano passado. Se ele não quer encontrar a resposta, não adianta ter um elenco formado por jogadores que você acha que é bom. O problema justamente é isso. A resposta estava no ano passado. Ele quer ouvir? Não quer. Um time que por muito tempo foi letal e avassalador no ataque, agora vem tendo que se ater somente aos avanços para intermediária ofensiva e chutes de fora de cano, e quase nada mais. Exatamente isso. No primeiro tempo, o Atlético teve mais volume e obrigou o Fábio a fazer pelo menos 3 boas defesas. A atuação do Galo não era espetacular, mas foi mais consistente. O gol atleticano, porém, saiu em falha coletiva que terminou na conta de Cook. Adivinha qual foi um grande problema? O Cano estava como zagueiro. Sabe, é muito absurdo. É muitas escolhas que o próprio time faz e que se o Diniz não tem capacidade de fazer, ele não tem que ser técnico. Paulinho tocou para... Aí fala sobre o gol, né? Sobre como que foi o gol. A Thalia marcador no momento final do Fluminense. E aí fala sobre o segundo gol. No segundo tempo, o Flu tentou avançar mais para atuar no campo adversário, mas melhores chances seguiram sendo da equipe mineira. Fábio novamente fechou o gol e evitou o que poderia ser tomar um placar mais elástico do Atlético. Sim.
Fernando Diniz então mexeu no time e colocou Martinelli e Gabriel Perani em campo no lugar de Keno e Lelê. Pergunta, o que melhorou? Aliás, o Gabriel Perani, ele é infinitamente melhor como lateral do que como ponta. Aí ele tira um ponta para colocar o Pirani como ponta. Sendo que o Pirani como ponta é horrível. Faz sentido? Não faz, né? E aí tira o Lelê e coloca o Martinelli. O time precisando vencer, precisa mostrar para o torcedor tricolor que precisa vencer, me tira Lelê e coloca Martinelli. O que significa isso? Mais recurso defensivo. A gente acabou o jogo com tecnicamente 2 atacantes. No time que precisa voltar a vencer. Isso é a escolha. Com uma vitória, 4 empates e 4 derrotas nos últimos 9 jogos, ou seja, o Fluminense vê a pressão aumentar. Isso aqui que é importante. Que eu tô falando para sempre. O trabalho feito até aqui não está perdido e pode sim render muitos frutos. Já está perdido. Porque a gente perdeu pro Flamengo. E a gente não podia ter perdido para aquele Flamengo. A gente precisava daquele dinheiro. Aquele dinheiro vai afetar muito a gente. Mas a Maré evidentemente precisa melhorar em todos os sentidos. Dentro e fora de campo. É muito assim. E aí na luta ele fala sobre o Bahia. É justamente isso. Não é peso das agências, é peso das escolhas. Diniz não está escolhendo os melhores. Eu elenquei diversos jogadores aqui que ele poderia colocar em campo, mas ele não coloca porque ele se recusa. Eu falei do Esquerdinho. Eu falei do Edinho. Eu falei do Isaac. Eu falei do João Lourenço. Ele coloca um desses? Não. Mas para ele, a escolha dele é que faz sentido. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, todo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e só por mais um detalhe. O Eduardo Barros escolheu, ao invés de pensar no time, pensar em brigar com o torcedor. Mais um peso de escolha. Só tem os tricolores.